Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos estar dando dicas de situações que podem acontecer no dia a dia entre você e uma pessoa com deficiência visual. Qual é a forma correta e quais são os erros que a maioria das pessoas cometem? Venham com a gente! Não generalizar. Pessoal, não se sintam acuados a oferecer ajuda a uma pessoa com deficiência visual. Não é porque você passou por uma situação que foi indelicada e que a pessoa te deixou chateado que você deve parar de ajudar. Ofereçam ajuda, porque não são todos os deficientes visuais que têm esse comportamento. Assim como a sociedade tem comportamentos distintos, em nosso meio também somos diferentes. A grande maioria das pessoas com deficiência visual ficam muito felizes e se sentem muito agradecidos quando alguém lhes oferece ajuda. Não ignorar. Bom, muitas vezes as pessoas elas têm o costume de, por não saber como lidar, por não saber como se aproximar da pessoa que tem a deficiência visual, então elas acabam por ignorar essa pessoa. Já aconteceu situações de você estar em um determinado local, estar somente você e uma outra pessoa e você ficar ali, aquele silêncio, aquela situação desconfortável. Então vocês podem agir tranquilamente, conversar, que a pessoa vai responder o que tiver ao alcance dela, ela vai te ajudar a direcionar o papo, Se tiver alguma situação que tem algum contexto visual, ela vai te pedir, vai te perguntar. Não subestimar sua capacidade. Pessoal, o fato da pessoa ter deficiência não faz melhor ou pior que ninguém. Todo mundo tem dificuldade, cada um com a sua. O deficiente visual, ele pode não ter a visão, mas os outros sentidos dele é mais aguçado. A audição, o olfato. Dirigir-se à pessoa. Quando for se dirigir a um deficiente visual, converse com ele, se dirija a ele. Fale, oi, boa tarde, tudo bem? Nunca se dirija, se ele estiver acompanhado, a outra pessoa, porque isso nos deixa muito chateados, porque nós só temos a deficiência visual, nós conseguimos falar normalmente. Não fazer perguntas íntimas. Bom, pessoal, uma coisa muito corriqueira para nós deficientes visuais, até pela questão de curiosidade, é normal as pessoas terem seus questionamentos, suas dúvidas, terem suas curiosidades sobre determinados assuntos, mas nós temos que tomar cuidado com o tipo de pergunta que você faz para a pessoa, perguntas íntimas. Por exemplo, como você faz para tomar banho? Como você faz para se vestir? Entre outras perguntas mais embaraçosas. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de pergunta. Você tem que ter uma proximidade grande com aquela pessoa, ela tem que deixar você confortável, vocês têm que ter uma relação íntima para entrar nesse tipo de assunto. Não se ofender se a mesma não aceitar o seu auxílio. Se você quiser auxiliar um deficiente, primeiramente pergunta se ele quer alguma ajuda e como auxiliá-lo. Se a resposta for sim, ele vai te dizer como fazer para ajudá-lo. Mas se acaso ele disser não, não se ofenda. Algumas atividades é melhor desenvolvida sem assistência. Se alguma pessoa solicitar ajuda e você não se sentir seguro para poder ajudar, procure alguém próximo que possa auxiliar. Porque apesar da pessoa às vezes não precisar da ajuda, quando ela procura é porque ela pode estar em dificuldades. Noção espacial, localização de objetos no geral ou em específico, distância e lateralidade. Todas essas questões, pessoal, elas se englobam. No caso da noção espacial, nós temos que indicar à pessoa com deficiência a quantos passos que determinado objeto está, se está a passos longos ou a passos mais curtos. No caso da lateralidade, nós vamos explicar se está à esquerda, está à direita, está à frente ou está atrás, para que ela possa se localizar melhor. Na questão da disposição dos objetos, é o seguinte:
temos que tomar muito cuidado com a questão de, se os objetos forem da pessoa com deficiência visual, evitar de mudar esses objetos de lugar e, caso isso for feito, comunicar à pessoa com deficiência que esses objetos foram mudados de lugar, para que ela possa estar ciente de que houve uma modificação. E no caso desses objetos estarem no ambiente de uma maneira geral, tentar explicar com riqueza de detalhes, da melhor forma possível, a disposição desses objetos. E na hora de se alimentar, por exemplo, dizer o que tem na frente da pessoa com deficiência, prato, garfo, faca, copo, para evitar algum acidente. Falar em tom de voz normal. Uma coisa muito corriqueira também para nós deficientes visuais é quando as pessoas se aproximam para conversar conosco, elevar o tom de voz. Bom, primeiramente, existem casos de surdo-cegueira, que é quando a pessoa possui a perda visual e a perda auditiva. Essa perda pode ser total ou pode ser parcial. Então, você pode ter uma pessoa completamente cega, mas com algum resquício auditivo, ou com algum resquício visual, mas com uma perda auditiva total. Aí entra a questão das classificações da surdo-cegueira. Mas, se a pessoa for somente deficiente visual, você pode conversar com ela em tom normal. Se a pessoa possuir a surdo-cegueira, você vá até ela, faça a sua apresentação e você pergunta para ela como ela deseja se comunicar com você, se ela deseja que você utilize a fala ampliada ou algum outro tipo de comunicação que pode ser utilizado. Pode utilizar termos como veja, olhe e evitar termos como ali e aqui. Pessoal, pode utilizar o termo veja, olha sem nenhum problema. Nós utilizamos esses termos com a maior naturalidade possível. É comum nós estar conversando e ficar parando para falar, não pode falar veja porque, ele não enxerga. Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas é bom evitar, sim, os termos ali e aqui, porque a gente não vai estar olhando, Então aí é mais complicado. É bom você mostrar para a pessoa exatamente o que você está indicando, o que você está querendo dizer. Lembre-se que nem todo deficiente visual se conhece. Não é porque a pessoa é cega que a pessoa conhece a outra. Muitos acabam se conhecendo, se moram na mesma cidade por conta de frequentar a mesma instituição, mas não é regra. Podem existir muitos deficientes visuais que moram na mesma cidade ou até mesmo no mesmo bairro e não se conhecerem. Apoiar o deficiente visual estudante com adequações. Bom, essa questão é você ter aquele elo entre o professor e o aluno. É o professor sempre incluir o aluno nas suas aulas. Se você for trabalhar com algum conteúdo visual, você fazer a descrição desse conteúdo. Se você for trabalhar com algum conteúdo digital, você proporcionar esse conteúdo para esse aluno, se possível anteriormente, para ele poder acompanhar essa aula. Você deixar esse aluno gravar. E se caso você não quiser que a sua aula seja gravada, você proporcionar essa inclusão desse aluno através dos materiais adaptados, sendo fonte ampliada, se o seu aluno for baixa visão, sendo material em braille ou em modo digital para ser utilizado com leitor de tela, se for um aluno com perda visual total. Evitar termos como este. Geralmente isso é feito em sala de aula. O professor tem costume de dizer este círculo, este quadrado, e isso pra gente é complicado. Então é bom você mencionar no que você está apontando. Acredito que a maioria dos deficientes visuais já passou por isso. Fazer descrição de imagem. O que é a descrição? É você estar dizendo o que tem na imagem, porque a pessoa que é deficiente visual e já enxergou, ela tem algumas ideias de várias partes da descrição que ela já viu e ela vai imaginando na cabeça dela.
E até a pessoa que nunca enxergou, ela vai também estar visualizando da maneira dela. Então, sempre ao se referir a uma imagem, estar fazendo a descrição de como é essa imagem e o que está representado nessa cena. Evite o termo. Adivinha quem é? Bom, pessoal, isso é uma situação bem embaraçosa que as pessoas têm o costume de fazer com os deficientes visuais por motivos, às vezes, de brincar, né? Uma brincadeira, por ter uma proximidade com a pessoa, mas muitas vezes você pode provocar uma situação embaraçosa. É muito relativo. Se você tiver um convívio corriqueiro com a pessoa, se a pessoa tiver uma voz marcante, você até consegue identificar quem é essa pessoa. Mas se for uma pessoa que você não vê um bom tempo, que você não tem aquele convívio diário, você pode passar por uma situação embaraçosa, né? Você pode fazer com que essa pessoa passe por uma situação embaraçosa, por ela não saber identificar quem é aquela pessoa no momento. Então ela vai se sentir constrangida, tanto a pessoa, no caso, que possui a deficiência visual, como a pessoa que está se aproximando dela, por se sentir ofendida por essa pessoa não reconhecer quem é. Então, um pedido é vocês evitarem esses tipos de brincadeiras. Se identificar. Apesar de termos geralmente uma audição aguçada, não quer dizer que temos uma memória como muitos imaginam, que vamos lembrar da voz de todos. Então, quando for cumprimentar um deficiente visual, se identifica. Oi, eu sou o José, amigo do Pedro. Evitar cumprimentos rápidos. Uma coisa que acontece muito, o deficiente visual está ali na rua, andando, prestando atenção no seu trajeto, e passa alguém e fala, e aí? Ou passa alguém, dá um tapinha no ombro e vai embora. Isso é muito desconfortável, porque a pessoa não sabe de quem se trata. Se você realmente tem a intenção de cumprimentá-lo, você pode chegar, você pode se identificar, verbalizar isso. Fala oi, responde oi. Se quer realmente cumprimentar, dá um tapinha no ombro, se identifica. Não deixá-lo falando sozinho. Pessoal, isso é um grande desrespeito. É uma situação muito embaraçosa. Acredito que provavelmente toda pessoa que possui deficiência visual, sendo ela parcial ou total, já passou por essa situação, né? Então, assim, você se colocar no lugar dessa pessoa, você está ali conversando com uma pessoa e de repente fica aquela situação, né, de você estar ali sozinho. Muitas vezes você pode passar por uma situação de ser motivo de piada, né? Uma outra pessoa passar e ver você conversando e vai falar, olha, tá falando sozinho, né? Então, é você ter essa empatia pelo próximo, você se colocar no lugar do outro. É isso aí, pessoal. Estas são algumas dicas que separamos para vocês nesse convívio com os deficientes visuais, sendo esses com perdas parciais ou totais, né, para vocês terem uma ideia de como se portar, de como conversar, de como auxiliar. E aguardem o nosso próximo vídeo que nós traremos mais dicas para vocês. Deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal.